Ok. Bom, nossa aula de hoje é sobre uma comparação das funcionalidades de ambientes com características semelhantes do AulaNet. O AulaNet foi projetado de forma bastante independente, ou seja, nós não usamos nenhuma referência, no máximo uma olhada muito superficial em um deles, chamado Web Course in a Box, mas naturalmente não há muito mistério para o tipo de modelo que a tecnologia atual sugere para fazer ambientes com essa natureza. Então, eu peguei um conjunto desses ambientes, eu vou descrevê-los rapidamente, cada um deles agora, e vocês vão encontrar um artigo bastante técnico sobre ele, feito em coautoria com Sérgio Crespo e com Marcos Felipe, que é o terceiro artigo da série que está em livros de texto. Nele nós mostramos como chegamos ao modelo conceitual. Aqui eu simplesmente vou dizer qual é o modelo conceitual. Nós usamos uma tecnologia, um enfoque de viewpoints, e tentamos, no caso de ambientes cujo design não estavam explícitos na literatura, alguns deles tinham design explícito na literatura. Os que não estavam, nós fizemos uma captura do design na forma de um modelo de objetos. Então fizemos um modelo OMT para cada um desses ambientes e saímos procurando um kernel que fosse a interseção do conjunto de pontos de vista usado nesse modelo. Na próxima aula, um pouco mais adiante, esse exercício que nós fizemos é semelhante ao que está acontecendo no projeto IMS do Educom, que é objeto da próxima aula. Mas o resultado, o modelo conceitual geral para WBE, aqui, o WBE significando Web Based Education, é constituído desses elementos que aí estão. Cada um desses componentes é um ponto de flexibilização. É por onde eu imagino que possa estender o modelo central para dar mais recursos sobre aquele ponto de vista. Então como a projeção não está muito boa, aqui pessoalmente, temos o idioma, atores, grupos, interface, cursos, instituições / departamentos, estrutura navegacional, serviços e documentos. Esses são os elementos que nós encontramos em comum no conjunto de designs. Uma breve descrição de cada um deles. Cursos. Esse componente permite a criação e manutenção de cursos e ele, em geral, é controlado por componentes, serviços e documentos. Eu não vou fazer comparação com o AulaNet o tempo todo, senão fica maçante. Então, mas vocês podem eventualmente fazer isso. Atores, quer dizer, são diferentes tipos de participantes no ambiente, professores, assistentes, secretárias, etc. Quer dizer, o conjunto de atores é um eixo de extensão do ambiente. Eu posso incluir quantos atores me parecer adequado. Os serviços dão a funcionalidade para o curso, vários tipos, administrativos, de comunicação, serviços didáticos, também aqui não estou dizendo novidade para o usuário de AulaNet. Os documentos são artefatos que os serviços manipulam. Então, o serviço de notícia do curso precisa de um documento com a notícia que é manipulado por ele. Grupos. O componente grupo permite a definição de um grupo para permitir trabalho cooperativo. Instituições e departamentos, da granularidade que a gente quer distribuir o curso numa organização, fazer um curso a nível universitário, a nível de um instituto, a nível de um departamento, a nível de uma cadeira. Idiomas, a ideia de você flexibilizar o ambiente para que você possa tê-lo em diversos idiomas, essa é outra dimensão. Interface, a capacidade de customização da interface do ambiente. E estrutura navegacional é a possibilidade de isso também ser variável, variar a maneira como se navega dentro do ambiente. Então esse é o conjunto de componentes
que são essenciais nos ambientes estudados. Um comentário: na agenda original eu tinha colocado dois ambientes que eu retirei. Um é o Surf e o outro é o Top Class. Uma das razões é que vai ficar muito repetitivo, porque eles não acrescentam nada ao conjunto que eu já estou apresentando aqui. O primeiro ambiente que foi conhecido por nós, no meados do ano passado, é o Web Course in a Box. Isso aqui é uma tela representando o registro do aluno, de informação sobre o curso no Web in a Box. O Web in a Box é desenvolvido na Universidade Virginia Commonwealth University e tem as seguintes características. Ele é extensível, ele é flexível do ponto de vista de atores, é flexível do ponto de vista de cursos, de serviços e do ponto de vista de interface. Como a gente vê aqui rapidamente dessa figura, vê-se que a quantidade de aspectos de componentes cobertos por Web Course in a Box não é muito grande. Uma coisa para chamar a atenção é que é provavelmente um dos poucos que é flexível do ponto de vista de interface. Embora não seja grandes coisas, mas ele permite a customização pelo professor. Então vale a pena uma consulta a ele. Então, resumindo aqui os serviços do Web Course in a Box, então eles têm contato com o professor e chat na comunicação, notícia do curso e agenda nos administrativos. Nos didáticos, ele se restringe a transparências e referências na web. E nos gerais, ele tem um conceito de homepage do aluno, homepage de instrutores e um fórum de discussão. Então esse é o resumo do Web Course in a Box. Ele é um servidor web. A política de utilização dele é muito semelhante à nossa. Esse comentário vale para quase todos os outros que eu vou mostrar aqui, com exceção da IBM, que é comercial. Esse é outro ambiente, o WebCT. Ele já é um ambiente comercial e foi desenvolvido na Universidade de British Columbia, no Canadá. Ele, originalmente era de British Columbia, hoje o WebCT é uma empresa. Essa é a aparência dele. Nós já, em alguns momentos de projeto do AulaNet, nós já passamos por aparências semelhantes àquela. Ele tem uma funcionalidade e um conjunto de módulos bastante expressivo comparado com aquele modelo conceitual. Quer dizer, ele não tem flexibilização a nível de idioma, da navegação e o que eu estou deixando de lado aqui departamentos e instituições. No mais, é uma questão de gosto pelo design. Ele é bastante completo e tem algumas características inovadoras. Nada de novo com relação à comunicação, correio eletrônico, news, chat. Do recurso administrativo, a novidade com relação a outros ambientes é o controle do aluno, do progresso do aluno e o acompanhamento do curso. Quer dizer, esse tipo de controle dos alunos é feito pelo ambiente. A avaliação é feita através de testes periódicos, aqui não é grande novidade. Os recursos didáticos, eles têm novidades neles. Por exemplo, além de um glossário indexado, eles têm facilidades para anotação do aluno. Quer dizer, você pode anotar no texto, a margem do texto, material de referência do curso, e tem um quadro branco que é compartilhado e interativo. Então, eles trazem hardware adicional que funciona junto com o ambiente. Coisas gerais, a área de apresentação de alunos não é muita novidade. Arquivos de imagens e indexação e busca automática também não é muita novidade. Um outro ambiente disponível comercialmente é o Learning Space. O Learning Space, espero que muito brevemente esteja instalado no nosso laboratório, até prefeito de um dos trabalhos do curso. Ele utiliza essencialmente os recursos do Lotus Notes, foi desenvolvido pela Lotus,
e originalmente era para uso em rede local, hoje ele está disponível também na internet. O Learning Space tem essa cobertura de componentes, mostrado aqui na figura. A figura é só para dar uma visão impressionista da cobertura dos componentes. Depois nós vamos mais em detalhes nos serviços. Então, na comunicação, eles têm correio eletrônico e news. Um comentário, filosoficamente, eles não usam lista de discussão. Eu não concordo com esse enfoque, mas recurso administrativo se restringe à agenda. No caso de recursos didáticos, eles, na verdade, têm o que seria um grande repositório de conteúdos multimídia, que eles chamam de Media Center. Então, é um repositório, um banco de dados, onde eu guardo textos, onde eu guardo transparências, o que for. Eles não têm absolutamente o conceito de aula. Tá? Em serviços gerais, eles têm perfis de aluno e professor e têm o conceito de um gerente de avaliação dentro do ambiente. Então, esse é o Learning Space da IBM. A IBM ia lançar o Learning Space no Brasil em fevereiro desse ano, em português, inclusive. Eu não sei por que razão não fez ainda. Um dos ambientes mais completos, e talvez seja aquele com a maior comunidade de usuários, esse é um negócio importante, ter uma grande comunidade de usuários, nós estamos aprendendo isso no Olanet, é o ambiente Virtual U. Foi desenvolvido na Universidade Simon Fraser, no Canadá, e foi desenvolvido no final de 96, início de 97. Eles fizeram também parcerias com várias universidades, o que aumentou bastante a base de usuários e o feedback para o design deles. Então, essa é a aparência do site do Virtual U. A cobertura é bastante grande, como de forma impressionista representa aqui o conjunto de componentes. Falta flexibilização de idiomas e flexibilização de navegação. Os serviços do Virtual U incluem comunicação, nada de muito especial, quer dizer, eles também não têm o listserv. Eu não consigo entender a razão de não incluir também o listserv. Talvez essa questão de ter simultaneamente listserv e news fazendo um interplay me parece um recurso muito importante. Tem apenas uma agenda nos administrativos, tem avaliação através de exercícios e tarefas, nada muito especial aqui. E os recursos didáticos são interessantes. Então, tem o conceito de seminários que são moderados por aluno. Isso se assemelha um pouco à nossa lista temática quando tem um relator. Isso, no fundo, é um seminário moderado por aluno. É a ideia de equipes fazendo os projetos, metas formais para os alunos, quer dizer, você tem que construir uma certa quantidade de conhecimento medida de uma certa maneira para cumprir etapas. Tem a ideia de conferência em tempo real e tem chat 3D com trocas de mensagem em tempo real. Aqui o charme, digamos, de aparência é o chat 3D, embora os problemas de bandwidth possam transformar isso num estorvo mais do que numa solução, né? Pelo menos no momento atual. E, nos gerais, eles têm estatísticas sobre o curso. Não estatísticas no sentido de mensuração do progresso do aluno, mas alguma coisa mais simples no sentido de quantas vezes o aluno esteve presente, em que páginas, coisas semelhantes ao que nós usamos no ano passado na Sociedade da Informação. Um outro ambiente é um ambiente desenvolvido na Universidade de Waterloo. Ele, como se vê, tem uma funcionalidade, quer dizer, pelos componentes a gente adivinha uma funcionalidade menor, porque eles colocaram toda a ênfase no conceito de live book. O conteúdo, quer dizer, a autoria do conteúdo de livros. Então,
O que tem o Livebook do Computer Systems Group de Waterloo é a possibilidade de contato com o professor, com o tutor e com o monitor. Tem um mecanismo de autoavaliação, e os recursos didáticos é o Livebook, que é construído em cima de um banco de dados chamado LivePage, que nós temos aqui no LES. Então, eles têm uma biblioteca eletrônica de Livebooks e o conceito de notas de rodapé e a possibilidade do aluno fazer anotações em livros. Uma coisa que nós estamos imaginando fazer, uma pequena digressão, já está em andamento a ideia, é fazer uma fusão do AulaNet com o Livebook, criar alguma coisa que soaria como AulaNet, que é OWL, de coruja em inglês, AulNet. Porque em AulaNet nós importamos documentos representados em várias formas. Agora não adotamos nenhum instrumento particular de autoria. Então seria a possibilidade de privilegiar uma forma de autoria que parece bem sucedida. Bom, o AulaNet, vocês conhecem bastante. Dentro do curso a gente vai encontrar demonstrações dela, vamos encontrar vários textos descrevendo e vão estar postados em livro-texto e em demonstrações o mais rápido possível. E essa é simplesmente a ilustração de uma página de seleção de recursos didáticos do AulaNet. Essa é a aparência da funcionalidade do AulaNet, quer dizer, da estrutura do AulaNet, usando aquele modelo conceitual básico. Quer dizer, observem que aqui está a extensibilidade de idiomas, a gente já está assumindo, a extensibilidade de interface, como a gente precisa ser de mais um mês para ter certeza que vai ter isso, né? Nós estamos assumindo, e alguns movimentos no sentido de flexibilização da navegação já foram introduzidos no AulaNet. Por exemplo, a quebrar a sequência de autoria, tornando aleatória e coisas desse gênero, são extensões no sentido de dar flexibilidade. O que isso quer dizer por flexibilidade de navegação? Vou pegar um exemplo de AulaNet. No momento que eu clico numa aula, eu abro automaticamente texto, transparência e a aula gravada. Isso é compulsório. Quer dizer, eu poderia especificar a maneira como eu faço isso, eliminando, deixando só... Quer dizer, então, essa dimensão poderia ser acrescentada caso a gente venha sentir que é um recurso interessante. Mas eu não tenho dúvida que, depois de tantas comparações, que o AulaNet é um dos ambientes mais completos disponíveis hoje. Isso compara muito favoravelmente com todos os demais. Então, em comunicação, nós temos aquelas várias formas. Eu acho que jogar com o conceito de listserv news é um recurso interessante, é inovador. Talvez os recursos administrativos são aqueles que merecem um investimento maior, podem vir merecer na próxima geração dele. Em avaliação, ele já tem um recurso extremamente interessante, provas, que eu não quis fazer nessa comparação, sair comparando os serviços, que ficava muito... Nós temos até uma tabela feita dessa maneira, mas fica uma lista muito difícil chata de comunicar numa aula. Mas uma coisa que o acompanhamento do desenvolvimento do aluno, esse conceito, é alguma coisa que a gente precisa ainda entender melhor. Os recursos didáticos nossos são variados. As apresentações gravadas são coisas polêmicas, como a gente observa de um dos grupos temáticos em discussão no momento. E os gerais, aquele tutorial sobre a internet, a homepage dos alunos, a busca no site, etc. Então, o modelo conceitual, ele é útil para fazer essa comparação. Essa comparação que eu fiz aqui de uma maneira informal, pode ser feita de uma maneira bem rigorosa usando ele. Então, vide novamente a terceira referência do
no livro-texto, e um pouco de atividade de pesquisa em educação baseada na web. Quer dizer, o nosso grupo no LES está imaginando que a AulaNet é o seu carro-chefe, mas nós vamos ter N produtos ligados à educação baseada no web, ligadas à AulaNet. Uma das coisas que nós pretendemos ter, que vai coincidir com o final desse curso, inclusive a ponto de demonstrar para todo o curso, é a possibilidade de nós termos um meta-ambiente. Quer dizer, essas funcionalidades e componentes variam tanto que a gente gostaria de rapidamente prototipar um novo com outras características para experimentar com ele. Então nós estamos pegando uma linguagem de visual do ponto de vista de tanto interface quanto lógica. Estamos definindo uma arquitetura para o Web-Based Education inspirada nesse modelo conceitual, e nessa linguagem nós especificamos e geramos ambientes à la AulaNet. Um teste de fogo é gerar pelo menos o AulaNet. Quando eu digo gerar o AulaNet, significa gerá-lo sem alguns detalhes de implementação que são complementáveis, mas o fundamental dele. Então é isso que está aqui na conclusão. Os meus coautores trabalhando comigo nisso estavam tão entusiasmados que chegaram a propor que o usuário não especialista era capaz de usar esse meta-ambiente para gerar ambientes. Eu prefiro entender que esse é um ambiente onde especialistas em educação podem dar sugestões e alguém especialista em engenharia de software faz rapidamente as mudanças e faz prototipação rápida, que é uma coisa muito mais razoável. E esse é o final da aula de hoje.